No Pode Psi de hoje, a gente tem uma convidada pra lá de especial pra mim. Eu acho que vocês também vão ficar fã. A mulher bonita, inteligente, gente boa. Não, gente, não dá, não dou conta de um trem desse, não. Agora, a goianice baixou aqui, né? Misturou goiano com mineiro, né? A goianice baixou. Não, porque eu sou filha de mineiro, nascida no Goiás. Não tem como fugir desse trem, né? Bom, aqui a gente vai falar de como usar a sua imagem de forma estratégica. E ninguém menos para falar do que isso, do que Thaís Mesquita. Obrigada pelo convite. Mulher, esse é um presente. Seja muito bem-vindo. Estou muito feliz de você estar aqui. Não só para você falar da sua expertise, dentre tantas, que a gente vai falar dessa, mas assim, essa mulher é uma caixinha de surpresa, não vai entender. Mas também para você conhecer esse ambiente aqui, que é o seu ambiente. Eu queria muito que você estivesse aqui, que você conhecesse os meninos, que você conhecesse a agência. Porque eu te vejo tanto nesse lugar, sabe, de sair de trás e vir para frente e aparecer e comunicar mais ainda tudo de relevante que você tem para agregar na vida das pessoas. E aqui no Pode Psi a gente fala para psicólogos, a gente fala para empreendedores. E a gente está sempre na expectativa de ajudar as pessoas a empreender. E empreender é um todo, é se vender o tempo todo, é se vender como um todo. E a nossa imagem comunica, e ninguém menos para falar disso do que você, com toda a expertise, com toda a bagagem que você vem acumulando aí na sua jornada. Seja muitíssimo bem-vinda. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui conversando com você, com a sua audiência. Então, a minha história com imagem estratégica começa pela comunicação, né? Porque não sei se muita gente não sabe, porque eu tenho lá o guarda-roupa 365, falo de imagem, mas eu sou jornalista. E aí o que eu observei, que não adianta você dar as ferramentas para o seu cliente, para ele construir uma boa imagem, sem passar pela consultoria da imagem, pessoal, da roupa mesmo, né? Porque não adianta ele falar bem, ele saber se posicionar, se portar e tudo, e tá com uma roupa assim que no primeiro momento detona a imagem dele. O que a gente sabe, que já é comprovado cientificamente, é que a gente tem 3 segundos para causar uma boa primeira impressão. E essa primeira impressão não é com a fala, né? A primeira coisa que você bate o olho é como a pessoa tá vestida, como E você tá... sabe por que isso acontece? Esses 3 minutos? Esses 3 segundos, 3 segundos. O cérebro da gente, você vai saber explicar isso muito melhor do que eu, mas assim, o cérebro da gente está buscando ali, né, identificação então, para você confiar, né? Isso, aquilo que eu me identifico, que é semelhante, eu posso me aproximar. Aquilo que é estranho, eu preciso fugir. Então isso é bem o cérebro, bem reptiliano mesmo, luta e fuga. Eu preciso lutar com esse elemento, eu preciso fugir, eu preciso atacar. O que eu preciso fazer? Só que isso precisava ser muito rápido. E aí esses 3 segundos é a estratégia de sobrevivência. Só que a sociedade evoluiu, o cérebro não evoluiu na mesma velocidade que a sociedade. Então a gente ainda está no esquema luta e fuga. Então é exatamente isso. A gente precisa causar essa boa primeira impressão, até para que as pessoas prestem atenção no que a gente vai falar, no nosso conteúdo, né? Também não adianta você estar lá muito bem apresentado e abrir a boca e falar besteira. Né? Tem que falar palavrão. Tem que mas ter um equilíbrio. Mas ela é uma moça educada, ela não fala, gente. Ela é uma moça fina. Eu falo, dependendo da situação. Então, e aí eu comecei a me aprofundar nisso, né? Acompanho muito os meus clientes em media training e tal, e aí a gente começou a colocar isso dentro. Eu pensando a gente trazer esse tema também, que esse tema aí é fantástico. É importante, que a gente né? não faz. Que a gente, na verdade, já evoluiu do media training, né? É mais uma comunicação 360 graus mesmo. Porque hoje as pessoas se comunicam muito mais nas redes sociais e tudo. E aí surge a consultoria de imagem também para ajudar nisso. Então hoje a consultoria de imagem ela engloba tudo, o media trainer ou não? Não, são Você duas coisas diferentes, mas junto. com a minha expertise, né, a gente conseguiu unir as duas coisas, né, que é comunicação e imagem, que na verdade sempre teve atrelado, né, não sei porque as pessoas separavam durante muito tempo, mas eu acho que muita gente já tem entendido isso, né, especialmente os empreendedores, a galera que está usando mesmo a rede social
para trabalho. Né? Esses dias aconteceu uma situação muito engraçada no meu trabalho, que foi uma pessoa que representava um órgão do governo. E aí ela mandou uma mensagem no WhatsApp para mim e para um colega. E aí ela estava assim, eu não estou julgando a forma como ela gosta de se vestir fora do ambiente de trabalho, mas não dá para você colocar uma foto de biquíni no seu WhatsApp para trabalhar e se apresentar como, olha, trabalho com um fulano de tal, e aí a gente vai ter um evento. Sim, a primeira impressão foi péssima, né? O meu colega de trabalho já falou assim, nossa, se a minha esposa vir essa conversa no WhatsApp aqui, ela vai pedir o divórcio, porque como assim? E aí, até você explicar que é trabalho, né? Então, começa muito disso, as pessoas precisam entender que a imagem, hoje ela é 90% virtual, né? Você faz reuniões virtuais, você se apresenta na sua rede social. Ó, gente, já não um pontinho positivo pra mim aí. Bota uma estrelinha lá pra mim, por favor, no caderninho. Minha foto tá decente, tá comunicando bem. Isso, então assim, tudo é estratégia, né? Como você quer ser visto, como você quer ser lembrado, né? Então essa moça, por mais que depois ela troque essa foto do WhatsApp, ela vai ser lembrada, pelo menos por nós, como a moça que usava a foto de biquíni no WhatsApp para trabalho. Né? Coisas bem sérias, inclusive. E aí é isso, assim, tá nas pequenas coisas. Para mudar a sua imagem, para passar uma imagem mais estratégica, não necessariamente você precisa já mudar todo o seu guarda-roupa e tudo. Não, começa observando qual é o tipo de foto que você põe na sua rede social, quem é que tá ali na sua rede social, né? Porque ao que serve a rede social? Sim. Não é porque se é uma rede social, você mostrar biquíni, mostrar suas farras, suas festas, ok. Mas se não tem esse objetivo, ao que serve? Eu acho que essa pergunta, ela precisa vir antes de qualquer decisão. Seja de colocar uma foto, uma mensagem, qualquer coisa, eu acho que a gente precisa estar o tempo todo se perguntando, né? Por exemplo, a gente está aqui gravando esse podcast, ao que serve? Ao que serve essa conversa, esse bate-papo? A gente tem isso alinhado e a gente toma uma decisão de vir para cá com essa decisão, ao que serve? Exatamente. Então, você pensando estrategicamente na sua imagem, no que você quer que as pessoas sintam ao ter contato com você, ao te ver, é primordial, né? É o primeiro passo. Isso já faz você refletir, assim, antes de escolher uma roupa para determinada ocasião, né? Tudo começa a partir dessa reflexão. Quando a gente fala dessa palavra estratégia, né? Eu, pelo menos, fui essa pessoa durante muito tempo da minha vida. Quando eu via a palavra estratégia, eu pensava assim, numa coisa muito mirabolante, muito distante de mim. Que altos executivos, ou o governo, ou a NASA tinha, né, algo assim muito superior que fazia estratégias, que bolava estratégias. E hoje, essa palavra se aproximou muito de mim. Na verdade, o sentido, né, o significado dela, eu me aproximei muito do sentido, do significado da palavra estratégia. E hoje, assim, na grande maioria das minhas decisões, não todas, porque eu ainda não sou uma pessoa muito evoluída. Mas o que eu consegui evoluir, eu coloco essa palavra na frente de muita coisa. A gente, quando, né, cada tomada de decisão, por exemplo, um episódio de um podcast, um convidado, que dia que a gente vai lançar, como é que vai ser esse lançamento no próprio YouTube, tudo isso parte de uma estratégia. E eu vi minha vida inteira, Thaís, eu me sentia muito distante dessa palavra. Eu achava que era algo que não era pra mim, pessoa comum. E a gente tá aqui falando para pessoas comuns, meus colegas psicólogos, os seus colegas comunicadores, as suas clientes, os meus clientes. Cara, é pra todo mundo. Estratégia é pra todo mundo. Não tem essa de, eu não preciso pensar nisso. É o tempo inteiro, que a gente está o tempo inteiro se vendendo. Exatamente. É exatamente isso. Porque se você parar para analisar, quem é que está lá na sua rede social? É o seu cliente, é o seu contato profissional, é o seu colega de profissão. O crush também. Então, assim, não significa que você tem que pensar só na sua vida profissional, né? Mas você tem que equilibrar as coisas. A grande chave é o equilíbrio, né? O equilíbrio. Não sei, talvez ao invés de botar a foto de biquíni no perfil do WhatsApp, você coloque, sei lá... No Close Friends. No Close Friends. Bota o crush lá. Tem uma outra
rede agora que a galera paga pra ver essas fotos de biquíni? Sim, eu tava ouvindo isso esses dias, gente? Tem até uma música, OnlyFans. Tem OnlyFans, gente. Olha, ainda ganha dinheiro, ainda né? Ganha dinheiro. Esses dias eu tava assistindo um podcast e o cara foi fazer as contas de quanto que a moça ganhava por mês no OnlyFans. R$400 mil por mês. Acho que a gente tá na profissão errada. Deus me perdoa, mas isso era psicologia mesmo? É muita grana, né? Cara, mas aí é isso, né? São estratégias diferentes. Exatamente. E aí faz todo sentido pra ela. E ela tá alinhada com a estratégia dela. Só que ela foi pra uma rede que paga pra obter o que ela tem a oferecer. Não é certo nem errado. É oferta e demanda. Tem uma demanda, ela entendeu que ela podia atender aquela demanda. Fim. Exatamente. Agora, quando a gente, né, tá falando para um público, não vou falar porque eu vou ser cancelada. Essa eu não vou falar. Mas vou falar de um jeito suave. O que o psicólogo vende é muito delicado e muito sutil e intangível. Não é um copo. Um copo você sabe, quando você fala copo, você sabe o que é um copo. Tem vários formatos, enfim, tem várias formas de apresentar esse copo, mas o copo continua sendo um copo e ele serve para coisas específicas, né? Eu posso plantar uma planta num copo, mas ele continua sendo um copo. Eu posso até chamar ele de vaso, mas ele continua sendo um copo. O que a gente vende na psicologia é muito sutil. E normalmente o que vem atrelado na decisão de compra ou não compra daquele profissional, né, de aquisição do serviço daquele profissional, ela está nos detalhes. Por isso que eu fiz muita questão de trazer você para falar sobre isso, porque é no detalhe que tá uma venda. E às vezes é a foto do WhatsApp, às vezes é a frase que está no WhatsApp que não conecta. E o sujeito não sabe nem explicar por que ele não quis contratar aquele terapeuta. E o terapeuta nem sabe por que ele não está sendo contratado. Porque é muito sutil a forma de chegar no cliente, né? Você me indica para uma colega sua. Ela vai lá ver uma foto de biquíni. Aí às vezes ela está procurando terapia pro marido dela. Ela morre de ciúmes. Será mesmo que ela vai entrar em contato comigo? Provavelmente não. Provavelmente não. E é muito disso mesmo, assim. A gente está buscando, quando você procura um especialista em qualquer assunto, a primeira coisa que você procura é a credibilidade, né? Então você tem que passar uma imagem, assim, de que você é especialista naquilo, uma certa autoridade mesmo com o seu visual, né? E como é que as pessoas podem, assim, falando ali para esse público, né, que precisa passar uma imagem de intelectualidade, de responsabilidade, de seriedade. Cara, gostem ou não tem como a gente fugir muito disso. Tem pacientes que não vão se conectar com isso, mas a autoridade, o psicólogo, ele não tem como fugir dela. O que as pessoas têm muita dificuldade quando se fala de transmitir autoridade, de imagem estratégica, é achar que elas vão mudar completamente, né? Não serei mais eu vou ter que me vestir de uma forma X, Y ou Z. Não é nada disso. Na verdade, né, com a ajuda de um profissional, você vai entender o seu estilo, porque passa por isso também, é um processo de você entender o que você gosta, o que você não gosta. E aí esse profissional vai te ajudar a, dentro ali das suas preferências, a transmitir o que você quer transmitir, porque isso já está dentro de você, né? A gente espera que esteja. E seria bom que tivesse. E aí a gente ajuda a mostrar isso pro mundo mesmo. É quase um desabrochar, né? Toda a transformação começa por dentro. Você me conhece há bastante tempo, eu passei por esse processo. Eu tava pensando nisso. Eu passei por esse processo. A Thaís que eu conhecia o quê? Uns 10 anos atrás? Por aí? Uns 10 anos atrás. A Thaís de hoje, ela é muito diferente, mas não perdeu a essência. Exatamente. E de vez em quando você coloca, né, no seu Instagram, umas fotos bem antigas, eu olho, eu reparo. Gente, eu sou a pessoa que repara, desculpa, mundo. Aí eu reparo, gente, é a mesma Thaís numa outra embalagem. Exatamente. Porque não perdeu a essência.
É exatamente isso. Que eu passei por esse processo, foi até por isso que talvez eu tenha me interessado em me especializar nisso também, que foi um divisor de águas na minha vida. Eu acredito que o meu crescimento profissional está diretamente atrelado à minha imagem, né? Eu tinha uma outra imagem, uma imagem mais infantil, uma imagem, assim, eu era meio perdida mesmo, assim. Uhum. Tinha horas que eu queria ter uma imagem mais séria, então eu botava, eu sabia o que eu tinha que vestir, mas não tinha um equilíbrio, entendeu? Não tinha um equilíbrio. Em determinados momentos eu me sentia muito mas em outros eu olhava assim e falava, nossa, por que eu vesti isso? Por que eu tenho esse tipo de roupa? E aí isso, assim, foram 2 grandes processos. O primeiro foi parar o consumismo, né? Porque eu estava super consumista e foi o primeiro passo. Estava perdida, você vai comprando várias coisas na tentativa de se encontrar no meio daquela montoeira de Isso, coisas, assim, né? é um loop infinito, né? Você, nem sei se é redundante, loop infinito. Bom, é isso. Você... Não, você pode ter um looping, mas você pode ter loopings infinitos. Então é isso mesmo, é um loop infinito. Você abre o guarda-roupa, vai procurar e não acha, não tem aquela, você fica com aquela sensação de que, caramba, eu não tenho nada para vestir. E aí, o que você faz? Para cada ocasião, ao invés de abrir o guarda-roupa e ter essa sensação, você compra uma roupa diferente, um look para aquela ocasião, que provavelmente não vai servir para outra ocasião, você vai ficar parado. E aí fica nisso, você sente que não tem nada para vestir, você compra outra roupa, você continua sentindo isso e não resolve o problema de fato, né? Porque o problema, ele exige um autoconhecimento, né? E isso aconteceu comigo, por quê? Porque eu estava fazendo terapia, porque eu estava passando por esse processo, então tudo aconteceu junto ao mesmo tempo. Mas antes a mudança aconteceu dentro, para eu entender quem era a Thaís, o que a Thaís veio fazer nesse mundo. Ela veio aqui passear? Não, o que ela faz, o que ela gosta, o que ela quer fazer, o que ela planeja para o futuro, né? Então começa muito disso. Você tá aqui. Palavrinha estratégia. Exatamente, você tá aqui e você quer chegar aqui. Mas qual que é o caminho que você precisa percorrer? Né? O que isso vai exigir de você? Vai exigir um novo posicionamento de imagem? Pode mudar a rota, mas não vai mudar o destino. Exatamente. Então, assim, eu sabia que eu queria, né, crescer profissionalmente. Então, o que eu precisava fazer? Porque eu entrei no meu trabalho como estagiária. Então, eu ia continuar sendo vista como a menina estagiária. Aconteceu isso recente, que eu achei muito engraçado, que semana passada eu conversei com um cara que foi meu chefe há 10, 12 anos atrás, e aí eu fui estagiária dele. E aí a gente conversando e tal, e ele falou assim, nossa, Thaís, como você tá diferente, não é aquela menina estagiária, você é uma super profissional, uma mulher e tal. Assim, cresceu. Visto, né? E isso, assim, exige esse trabalho, porque eu entrei lá como estagiária. E hoje eu, né, sou, dentro da minha área, eu sou a pessoa que eu não tenho mais para onde crescer, né? Então, eu cheguei onde eu gostaria de chegar. E isso demandou que eu mudasse postura, que eu aprendesse a lidar com os meus sentimentos, que eu entendesse, né, quem eu sou. Os sentimentos dos outros. Dos outros, exatamente, dos outros. Porque a gente aprende a lidar com os nossos sentimentos, não é por causa só dos nossos sentimentos, é principalmente para lidar com os sentimentos que a gente não controla, que é do outro. Exatamente, a gente faz terapia para lidar com os outros que precisam fazer e não fazem, né? Se todo mundo fizesse terapia, não era mais fácil? Nossa, é vida para todo mundo, eu indico. Inclusive, vou mandar uma lista para vocês. Inclusive, vou falar com as pessoas assim, mas... Mas é exatamente isso. Então, é todo um processo, você vai continuar ali com a sua essência, você vai transmitir, né, quem você é, e as pessoas que estão ao seu redor, elas vão perceber isso. E elas vão, como você disse, elas vão se conectar mais. Porque vão sentir, assim, olha, caramba, coisas que você não consegue dizer que você consegue mostrar. Comunicar. Comunicar, exatamente. A comunicação é muito mais, né, do que o que imagem, eu digo. Exatamente. Isso. É mais o que você... É o conjunto. Exatamente, é o conjunto. Não é só o que você fala. E a gente tem essa dificuldade de falar sobre a gente, né?
Thaís, você estava falando aí, né, da coisa de quando você começou estagiária e tal. Eu lembro que eu tinha 8 anos de idade e eu, nessa época, né, eu fui morar no interior do Goiás. No cu do mundo. O que é o interior do Goiás? No Vale do São Patrício, é bem ali, dobra na Maria. esquerda, dobra, desce, é lá. E uma cidade, na época que eu morava lá, hoje não é tanto mais, né? A cidade se desenvolveu um pouco mais e tal. Mas uma cidade bem interiorana, bem assim, que vive bem do comércio, não tinha faculdade na época. Então, assim, faculdade era você fazer o ensino médio. Na época não era segundo grau. Aí você ainda podia Primeiro escolher grau, segundo grau. o normal, né? Que você podia Normal sair para dar ou aula. técnico de contabilidade. Aí eu pensava dentro da minha cabeça, falava, eu não vou fazer curso de espera marido. Porque na minha cabeça era, sentou, fez o normal, espera o marido. E eu falava, vou fazer contabilidade, fui estudar à noite. Mas antes disso, da contabilidade, antes de eu estudar à noite, porque nessa época uma menina estudando à noite era assim, o escândalo da cidade. Uma menina de 14 anos fazendo técnico de contabilidade, estudando à noite, trabalhando meio período. Eu, então, escândalo da nem cidade. preciso falar o que eu tinha aos 14 anos, mas vai. Calma, que a gente vai chegar nessa parte aí. E eu com 8 anos morando nesse contexto. É legal a gente contar o contexto, porque aqui em Brasília seria uma coisa engraçadinha, normal, há, sei lá, 30 e tantos anos atrás. Não, calma, gente, 30 anos. Não tá de ano aí, eu vou fazer conta, não. Nesse contexto de cidade muito pequena, a filha dessa mulher que me criou, a filha dela foi morar em Goiânia, foi chamada para um banco, na época Bradesco, ela foi trabalhar no Bradesco, mudou para Goiânia, porque na cidade não tinha Bradesco. Cidade era pequena não, né? Tinha 2 bancos, o Banco do Brasil e o Banco do Estado do Goiás, só. E aí ela foi embora e umas coisas delas ficou guardada dentro de uma caixa. E eram as coisas da tia de Vanilda, e ficava dentro dessa caixa. E não podia sair todo mundo e me largar sozinha, porque eu ia futucar, eu ia futricar nas coisas que estavam lá guardadas. Um belo dia eu achei um escarpão preto. E aí saía todo mundo de casa, o que eu fazia? Eu pegava o escarpão e eu ia desfilar. O sonho da minha vida era andar de escarpão. Eu tô perdida, quer comigo? Ah, tá. E aí tinha o tal do escarpão. E aí tinha uma área, assim, a casa era toda em volta, tinha área, né? E eu botava o escarpão e eu ia desfilando com aquele escarpão. Por que eu tô contando essa história? Porque na minha essência, aquela coisa do elegante, a coisa que o escarpão representa na minha cabeça é a elegância. Aquilo já era tão forte pra mim, da coisa do mostrar uma parte, só que também tem uma outra parte em mim que é engraçada, que é fuleira, que anda descalça, e que muitas das vezes eu não consigo equilibrar as duas. É muito difícil pra mim. Eu tô colocando isso porque talvez seja uma dificuldade de várias pessoas. Sim. Tinha aquela menininha já com 8 anos que queria andar de escarpão, que ela continua aqui, mas tem uma moleca também que queria rolar na lama. Andar descalça, de pé no chão. Já não posso chegar em lugar nenhum, eu quero tirar o sapato, eu quero ficar descalça. Ao mesmo tempo que eu quero andar com aquele escarpão amassando os meus dedos, que eu tenho um pé meio larguinho, mas eu quero conciliar essas duas. Hoje em dia eu brinco que tem uma senhorinha de 80 anos e uma piriguete que mora dentro de mim. As duas querem sair, as duas ficam brigando pra sair. Quando você estava falando dessa coisa, né, dessa transição, de que tem movimentos dentro da gente. Dentro de mim mora uma piriguete e uma senhorinha de 80 anos. Como é que eu trago as duas e eu deixo ser representada aqui fora a senhorinha de 80 anos e a piriguete? É bem possível. A gente tem estratégias, né, para você mostrar o seu estilo mais sensual, de forma mais elegante, né? Tudo é questão de alinhamento. Né? Para você se sentir sensual, você não precisa necessariamente estar mostrando muito do seu corpo. Então, são estratégias mesmo. Essa sua questão é a questão de, acho que 70% das mulheres. Ai, obrigada. Porque a gente não quer, não quer perder, né, a feminilidade, né, a sensualidade, mas ao mesmo tempo a gente precisa passar uma imagem mais
elegante, né, uma certa credibilidade, mas isso é facilmente conciliar. equacionado com a consultoria de imagem. Né? Que maravilhoso. Pra alinhar. O conforto também, nossa, eu adoro o conforto, ainda mais depois que eu tive o Bento, né, tá com 2 aninhos. Não dá pra correr atrás de criança com escarpão. Porque nem aos 14 anos você tava fazendo o que mesmo? Eu tava com o Parindo. meu primeiro filho, exatamente. Então, hoje eu tenho 34, eu tenho um filho que faz 20 nos próximos dias e tenho um bebezinho de 2 anos, né? Depois que eu criei um, eu tive outro. Então, tá um na faculdade. Quando entrou na maioridade, falou, não tô fazendo nada, minha vida tá tranquila, eu vou ali ter outro filho. Tem um na faculdade e um no berçário, né? Na creche. Um ajuda a cuidar do outro. Né? Não ajuda, não. Inclusive, o mais, a Manu fala, se o você mais tiver velho, outro filho, você vai criar sozinho. Eu né? até brinco, eu falo assim, Brian, você já é adulto, você me dá muito mais trabalho que o Bento. E tá mesmo? Ou tu fica perturbando o juiz dele? Eu perturbo, mas esses dias, por exemplo, tem 2, 3 dias, eu pedi pra ele fazer a mamadeira do Bento, à noite tava super cansada. Aí, Brian, aproveita e faz a mamadeira pro Bento. Ele escorregou, caiu, machucou o joelho, a gente chegou do hospital às 5 da manhã. Então, assim, ele Ou deu... seja, um descanso que ele não te deu. Essa foi a mamadeira mais cara da história, né? Perdi a noite de sono e, assim, a gente fica preocupado, né? Porque machucou, mas é isso, são fases muito diferentes. Então, eu passei por essa gravidez na adolescência, né? Que também não foi fácil. E aí eu acho que muito do meu estilo era devido a isso. Eu não tive a minha adolescência, né? Eu, com 14 anos, eu tinha a responsabilidade de criar um filho, né? Sozinha, né? Com o marido já é difícil. Imagina, hoje eu vejo, eu penso, como que eu dei conta? Né? Porque não tinha carro, não tinha dinheiro, não tinha maturidade, não tinha, Morava assim, com seus pais. Morava com meu pai, ainda cuidava do meu pai, né? Assim, né? Ajudava a cuidar da casa, estudava, fazia faculdade, então assim, sem recurso, sem nada, né? Quem não conhece Brasília, né, o Distrito Federal, talvez não entenda, mas para quem conhece, eu morava na Ceilândia, que é um subúrbio do Distrito Federal, no final da Ceilândia, que a gente chamava de Finlândia, na divisa ali já quase com Goiás, e eu pegava 3, 4 ônibus por dia para a faculdade, para trabalhar, fazer meu estágio, e cuidava e dava conta, estudava de madrugada, não sei, gente, é Deus, eu acho. Deus dá, assim, a força pra gente. Eu acho que quando a gente se torna mãe também, a força Você sabe que a gente dobra. não tem memória de dor? Eu já percebi isso, porque Sabe por que não tem memória de dor? Não. Então você nunca mais ia parir de novo. Sim, exatamente. Estrategicamente, o nosso cérebro, ele não armazena a dor. Graças a Deus. Você lembra da emoção da dor. Tipo assim, você caiu, você lembra de tudo. Você sabe que doeu. Você lembra que você chorou, você lembra que... Lembra. Mas registro da dor não existe no seu cérebro. Exatamente porque a dor do parto, ela é tão forte que se houvesse registro de dor no cérebro, cada um ia ter só um filho. E aí já a tinha humanidade acabado. tinha acabado. Eu acredito, porque realmente, assim, às vezes quando eu lembro, né, caramba, eu passei por isso, e aí eu fico buscando, e assim, ainda bem, eu não tenho essa memória, assim, de caramba, como foi horrível e tal, né, assim, a experiência. Eu tive óbvio, eu tinha 14 anos, eu tive uma gravidez de risco, o Brian nasceu prematuro, ficou na UTI. Mas você gosta desse negócio de gravidez de risco? Menina, não sei o que acontece, porque com o Bento foi a mesma... Engravidei durante a pandemia. Ai, Deus! Fiz uma cirurgia plástica grávida, não sabia, porque o exame de sangue não deu. Não detectou? Ele estava lá escondido. Estava escondido. Tratando a gastrite. E aí... nós estamos juntos, estranho, esquisito. Então vamos tratar a gastrite, aí nasce a gastrite. Não, é do pós-operatório, é normal, você tá enjoada. Não, eu acho que tem alguma coisa errada. Tu imagina, Lene? Então, no aniversário... A outra lá se morrendo. No aniversário de 17 anos... 17 anos do Brian, dia 30 de dezembro,
eu descobri que estava grávida do Bento, no aniversário do Brian. E aí foi um desespero, né? Você lembra? Foi um desespero. Mas, então, hoje eu vejo que, caramba, foi um processo do Brian, assim, que realmente agora eu tiro o chapéu pra mim mesma, porque não sei como que eu dei conta, mas deu tudo certo, o menino tá aí, tá criado, tá bem apesar de ter machucado o joelho aí, mas tá bem. Bem criado. Bem criado. Menino bom, bem encaminhado, e assim, ele é muito maduro pra idade dele também, isso é ótimo. A gente acho teve que é uma característica dos filhos de mães muito jovens, né? Porque minha filha também, ela tem uma maturidade que eu olho. Foi eu que te criei, não. Foi Deus, obrigada, viu? Não foi eu que criei aquela garota, não. E assim, a gente. Parece que a gente cresce juntos, né? Desenvolve, e isso assim. tem muito a ver com a tua transição de vida, né? Teu amadurecimento na vida. E você começou a contar essa história porque nessa adolescência, nesse momento de identificação com a autoimagem, de um posicionamento claro na vida, o teu olhar, a tua energia estava voltado para outra coisa. Isso era o menos importante. Sim, então assim, enquanto as meninas da minha idade estavam escolhendo o look para ir pra festa, eu tava trocando fralda, né? Trocando fralda, correndo atrás. Então eu sempre tive essa sensação de que, talvez pelo fato mesmo de ter sido mãe muito jovem, que eu tava sempre atrasada. Tipo assim, caramba, eu tenho um filho, não tenho... Como assim eu não tenho uma profissão, não tenho um emprego, não tenho condições de manter tudo isso? Como é que vai ser? Né? Então, assim, eu sempre tava com a sensação de estar muito atrasada. E aí, as coisas pra mim sempre foram... Talvez por isso eu seja essa pessoa tão agitada que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Né? Inclusive, quando eu tô fazendo menos, eu fico assim, tá faltando alguma coisa aqui. Como assim? Como assim? Eu tô dando conta de tudo sem ficar louca, né? Mas é muito isso. E aí, depois, eu não tive esse tempo, essa fase, né? E aí, quando eu comecei a observar que eu precisava de um amadurecimento na minha imagem também, não para que eu refletisse a mudança interna, a transformação interna. E aí eu comecei a observar isso. Caramba, olha só, ainda tem umas coisas aqui da adolescência, e talvez o fato de ter também ficado meio consumista quando eu comecei a ter dinheiro, assim, para que eu podia comprar. E eu acho que isso explica muita coisa. Né? Na época eu não podia comprar, agora eu posso, então eu vou comprar tudo. Vou abarrotar o meu guarda-roupa aqui. E aí continuava sem nada para vestir, porque eu também não estava entendendo que não era bem aquilo que eu queria. Eu precisava me entendeu? Né? Qual era a essência ali, o que eu queria mostrar. E aí quando eu fiz a consultoria de imagem foi interessante, porque a Kellen, que fez a minha consultoria... Ela trocou de telefone, eu tô doida pra trazer. Eu também tô querendo falar com ela. Ela não é Kellen, atende a gente. Kellen, você está por favor, convocada. Exatamente. E aí a gente conversou muito sobre isso e ela conseguiu me mostrar assim várias coisas. Olha, você tem um pouco, o meu estilo tem um pouco ali do rock que eu gosto. Então, tem ali umas camisetinhas de banda, dá pra usar? Dá, você não precisa abandonar. Tem ali os tênis, então assim... E gente, tudo isso... monta um look com tênis que vocês não estão entendendo. E tudo isso... Tênis. Eu adoro, porque tudo isso, assim, mostra muito o que eu gosto, quem eu sou. Também recente, eu fiz tatuagens, eu não tinha nenhuma tatuagem. Eu tinha muita vontade, mas eu tinha muito medo. E aí eu fiquei até com medo quando eu perdi o medo, porque eu fiz várias de uma vez. Fiz assim, tipo, em um ano eu fiz 11, 12, não sei. E aí, na consultoria de imagem as pessoas perguntam muito isso, né? Uhum. Nossa, mas se você quer passar uma imagem elegante, é errado ter tatuagem? Você não devia ter? Acho que tem tatuagens e tatuagens, né? Você procurar um bom tatuador, fazer um desenho, uma coisa ali que te representa, isso até soma para sua imagem, né? Porque é o seu estilo, é o que você é, o que você gosta, né? E então, para acalmar os corações, é perfeitamente possível ser elegante e ser tatuada, tá? A prova viva. Então assim, a gente fica mais reticente com relação ao ambiente corporativo, né? Mas a gente tem visto cada vez mais as pessoas com tatuagens, né?
perdendo medo, expressando quem elas realmente são. Então eu acho isso muito bacana, assim, de você ter autoconfiança, Você falou uma né? coisa muito interessante, né? Durante todo esse processo, porque assim, você chegou numa empresa como estagiária e você hoje não, né? Você chegou no topo da sua carreira desse mesmo trabalho, digamos assim, né? Tá na mesma linha ali, na mesma alçada. Você começou como estagiária, hoje você tá no topo da carreira dentro desse trabalho que você começou lá no seu estágio da faculdade. Você falou uma coisa muito interessante. Você usou exatamente essa frase. A minha imagem está associada ao meu sucesso profissional. Eu queria que você destrinchasse um pouquinho mais disso, né? Dessa percepção de valor. Porque é muito isso, né? Eu tenho que perceber valor em você. Logo, é sua obrigação me comunicar. Não tenho que adivinhar o valor que você tem. Sim. E aí, eu acompanhei isso, porque eu te conheço há bastante tempo, não do tempo do estágio, mas eu te conheço há bastante tempo e eu vi, de fato, isso acontecendo, né, dentro da tua trajetória. Mas eu queria que você contasse um pouco de... Só você que tá aí dentro sabe como foi, eu só assisti. Eu vou, inclusive, mandar uma imagem minha para vocês colocarem aí como que eu era. Cabelo grande, Loira. né, loira. E o ruivo veio a partir da consultoria. A partir da consultoria. Eu fiz o teste de coloração pessoal e aí eu descobri a minha cartela. Qual é a tua cartela? Eu sou o Tono Suave. Ai, gente, eu vou ter que falar. Eu não podia claros. perder essa oportunidade que eu sou uma primavera brilhante. Ai, mas tá na cara, gente, né? Como eu amo o glitter. Tá muito na cara que é a primavera brilhante. Então, assim, o meu é outono suave. Inclusive, tem uma coisa que as pessoas sempre me perguntam, porque eu amo preto, né? E na minha cartela não tem preto. Ai, na minha tem, desculpa muito. E aí as pessoas ficam, nossa, eu tenho medo de descobrir minha cartela e descobrir que não tem preto, né? Mas existem estratégias, tá, gente? Vocês podem continuar usando as cores que vocês gostam, mesmo que elas não estejam na cartela, né? Existem estratégias. Um reel sobre isso hoje. Olha que legal. A moça falando da composição, né? Exatamente do preto. Ela falando que na cartela dela não tem preto, mas que ela usa e como que ela usa. A minha não tem, eu uso, nem sempre eu uso da forma como deveria, porque eu gosto muito de preto, mas assim, tem estratégias, pra tudo tem jeito, tudo tem jeito. E aí, depois que eu descobri a minha cartela, eu entendi que o meu cabelo, porque assim, o meu subtom é quente, então eu tava usando um loiro frio. E aí eu pensei, se eu escurecer um pouco... Aí eu fui fazendo gradativamente. Tirei aquele loiro platinado e aí fui caminhando pro ruivo. Aí eu me descobri. Falei, nossa, eu nasci pra ter esse cabelo. Inclusive, muita gente, tá? Pergunta se eu sou natural. Sou naturalmente de farmácia. Farmácia não, amor. Farmácia não. Custa, é verdade. Gente, ser ruiva é mais caro que ser loira. E aí me encontrei na cor. Porque loiro você pode, né? Tem uma raiz que você dá uma coisa também natural, exatamente. Vai o ruivo deixar um queimado de praia pra ver. Exatamente. E aí mudei a cor de cabelo e depois eu mudei o corte. Desapeguei do... E foi engraçado, assim, se vocês virem mesmo as fotos da Thaís, vocês vão vendo tudo que ela ia mudando ia numa cascata. Né? Primeiro você descobriu, aí você mudou o tom de cabelo. Com o tom de cabelo não veio só a mudança do tom de cabelo. Veio uma mudança de estilo, veio uma mudança de posicionamento. Foram vindo várias mudanças junto com o cabelo que foram acompanhando. Uma coisa foi sucedendo a outra. Nada vem sozinho. Exatamente, né? Exatamente. E aí por que eu falo que a minha imagem contribuiu diretamente para o meu sucesso profissional, né? Porque eu sempre trabalhei num ambiente majoritariamente masculino. Sim. Né? E além de ser um ambiente majoritariamente masculino, um ambiente, né, uma ambiência ali de... que eu era muito nova para ter um cargo de... Eu virei coordenadora, eu tinha 20 e poucos anos, talvez 22, 23, eu me lembro exatamente. Mas assim, eu já era coordenadora com essa idade, então eu precisava que as pessoas olhassem para mim, batessem o olho em mim e tivessem confiança, não observassem primeiramente a minha idade, né? Então, não necessariamente eu precisava me mostrar como uma pessoa mais velha, mas que eu trouxesse para minha imagem coisas, elementos
né, que reforçassem isso. Não, ela é competente, ela é uma boa profissional, ela é séria, né? Apesar, e aí foi onde começou a dança ali de equilibrar os pratos, porque eu comecei a fazer tatuagens, o que é totalmente contra as, né, que era o meu objetivo. E mudei o cabelo para um cabelo muito curto e ruivo, e aí eu fui equilibrando ali, né? E sem perder a feminilidade. Sem perder, era um medo que eu tinha também, de não ficar muito masculinizada, né? Muito, não acabar entrando, né? Porque a grande sacada é essa, você entrar num ambiente que é majoritariamente masculino, você impor ali a sua imagem, né? Respeito, confiança, credibilidade, e você também reforçar a sua feminilidade, né? Porque é isso, a gente não pode perder a nossa essência, né? Então, é um processo, né? Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Hoje eu tô com esse look, que é um smoking que vem do armário masculino, né? Mas quando ele vem numa cor assim, um lavanda, ele já traz essa feminilidade, né? Suavidade, exatamente. Então, é isso, você pode usar elementos do armário masculino sem necessariamente ter uma imagem masculinizada, né? E isso... Sem pesar. Exatamente, sem pesar. E aí, quais eram os feedbacks que você tinha, assim? Porque é muito importante pra gente, eu sempre falo isso para as pessoas, a gente escuta o que as pessoas dizem. Você quer se conhecer? Ah, mas eu vou na terapia, eu isso e aquilo, não, o que as pessoas pensam sobre mim não me interessa. Se interessa pelo que as pessoas dizem, elas dão pistas. Não é a opinião delas que vai te moldar, mas é muito importante ouvir a percepção, porque às vezes não é quem você é, mas é o que você está mostrando. Sim. E feedback é uma coisa que a gente precisa, muitas das vezes, estar colhendo, tá? Né? Ouvindo, prestando atenção em que feedback que está vindo e como isso vem, de quem vem. Mas é importante a gente estar ouvindo isso. Como é que era a percepção que você tinha a partir do olhar do outro? A partir das pessoas que estavam vendo essa sua movimentação? Porque tem muita gente que está com você até hoje, né? Sim, muita gente. Eu mudei de setor e tudo, e muita gente quis me acompanhar, né? Inclusive, eu brinco e falo, gente, teve gente que saiu de onde estava para continuar trabalhando comigo, para ganhar menos, né? Então, isso para mim é muito importante, esse reconhecimento, né? E hoje é engraçado também que eu sou chefe do cara que me deu o estágio. Eu acho que eu nem tinha te contado isso, mas hoje em dia eu sou chefe dele. O mundo deu lá as suas voltas e aí a gente voltou a trabalhar juntos. Que assim, foi uma pessoa muito importante para mim, especialmente assim no início, né? Eu aprendi muito sobre liderança com ele, né? E para mim, assim, é uma honra hoje ser chefe, né? De várias pessoas que também participaram desse processo. E era engraçado porque eu ia mudando, eu tipo, comprava uma peça assim já mais dentro do meu estilo, porque não foi assim, eu não peguei o meu guarda-roupa e joguei fora, né? É um processo, as pessoas têm muito medo disso, né? Da mudança radical. Não é, então foi gradual, eu fui mudando o cabelo, mudando o tipo de roupa, pensando mais o que combina com o que eu preciso comprar, e aí você faz uma listinha para você também não se perder. E aí as pessoas iam me dando feedback, os feedbacks eram muito engraçados. Nossa, como você tá elegante, meu Deus, o que aconteceu? E aí eu... E às vezes uma peça que você Exatamente. E aí às vezes era uma roupa que eu já tinha até. Uma roupa que eu já usava há mais tempo, mas eu mudei o look, mudei a combinação, né? Como usar, e foi fazendo aí essa diferença, né? E tem isso. Aí eu criei o 365 e algumas pessoas do meu trabalho já sabem, né? Olham lá o Instagram e tudo. E aí, quando eu chego, lá vem a Thaís. Eu fico com vergonha de vir mal vestida quando eu sei que você tá. Eu pensei 20 vezes o que eu ia botar hoje. Olha, não são só elas, entendeu? Eu pensei a mesma coisa hoje. Então, eu acho isso engraçado, mas assim, eu vejo como é importante, porque você mexe com a autoestima das pessoas, né? Impacta elas, né? De uma forma ou de outra. Sim. A sua imagem... Olha o feedback, né? A tua imagem impacta outras pessoas. Faz as outras pessoas pensar em como elas também estão se apresentando ali no teu ambiente de trabalho.
Exatamente. E aí a gente brinca muito no trabalho, tem umas meninas da minha equipe que falam, ai, o dia que a Thaís vem, eu penso 2 vezes antes de escolher o look. Mentira, eu vou lá no Instagram dela, olho, copio. É esse aqui. Esse tá dentro do... Então, assim, isso é legal. Foi justamente por isso que eu resolvi investir na formação, né? Eu fiz o curso de personal stylist, eu fiz o curso de análise de coloração pessoal, fiz o curso de visagismo. Então, assim, como tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de criar, assim, ter, né, a bagagem para atuar do começo ao fim, então eu investi nisso. E é legal porque a gente acha, por exemplo, eu fiz a minha consultoria de imagem, não sei se tem uns 6, 7 anos, não me lembro exatamente, mas a gente vai mudando também, né? A gente continua evoluindo, então não é que o que foi feito não me serve mais, serve muito. Mas aí a gente vai descobrindo outras coisas. E como eu já fiz, eu já sei exatamente como encaixar, como equilibrar aquilo, né? Porque a gente vai mudando. Tem época que a gente tá mais assim... É igual com as cores, né? Tem época que a gente tá mais colorida, tem época que a gente tá mais neutra. Então, por quê? Porque isso reflete quem a gente é. Do que a gente, assim... Tem uma indústria, né? Uma máquina lá fora nos influenciando o tempo inteiro. Essa transição, essa mudança, tem época que eu tô mais assim, é um reflexo da influência que eu sofro midiática ou não? Eu acho que tem um pouco das duas coisas, né? Tem gente que é 100% influenciável. Tem uma cena do filme O Diabo Veste Prada, que ela fala do suéterzinho azul como é que é o nome da menina, gente? Randy? Ai, não me lembro, eu sou péssima. Lembrar. Enfim, eu nunca lembro o nome dos personagens do filme. Enfim, tá lá a Meryl Streep, né, sacaneando alguém pra variar, porque naquele filme ela zoa com a cara de todo mundo. E aí ela tá falando um suéter, ela fala, você pensa que você escolheu, mas nós dentro dessa sala escolhemos esse suéter azul que você comprou na liquidação e acha que tá escolhendo alguma coisa. Essa imagem me marcou muito, porque hoje em dia eu sempre, né, me pergunto, eu tô escolhendo mesmo ou escolheram por mim? Isso é muito visível, assim, eu acho que piorou, né, aumentou mais com a questão das mídias sociais, né, que a gente vê ali as influências abrindo lá os recebidos, que aqueles recebidos têm uma razão de estar ali. Tem uma razão, tudo, tem planejamento e estratégia, né, mas quando você descobre o seu estilo, você pode entrar nas tendências, né? Mas desde que elas façam sentido para você, né? Não faz sentido você entrar 100% numa tendência que não tem nada a ver com você, né? Só porque a influência X que você adora tá usando, né? O que funciona para ela pode não funcionar para você. Nós baixinhas, não é o seu caso. Não é qualquer tendência que a gente pode entrar, tipo, coisas do tipo, baixinhas, me perdoe, mas não usa não, a tal da gladiadora, velho. Tipo, ninguém devia usar pra começo de conversa, mas baixinha. Só se você for derrubar os muros de Jericó, aí você tá liberada pra usar. Ninguém deveria usar, porque aquilo é muito feio, no meu ponto de vista. É feio, ponto. Mas as baixinhas deviam usar aquilo nunca, gente. Aquilo achata a pessoa. Dá uma cortada na silhueta mesmo. Não dá, velho. Tem tendências que dá pra entrar e tem tendências que não dá pra entrar. E aí depende muito do objetivo de imagem. Por exemplo, se a pessoa é baixinha, mas ela não liga, ela vai aparecer mais baixa, aí assim, o que a gente pode fazer, né? É muito de como a pessoa... Minha opinião, tá feio. Se for amiga minha, não sai comigo não. Não, amiga a gente fala, né? Se for amiga minha, minhas amigas bem me conhecem. Minha amiga, vocês sabem. Tu vai sair comigo com essa roupa não. Não vou dizer que te conheço, não. Ainda vão dizer que eu te deixei sair de casa assim. Não, pode voltar e trocar essa merda. Eu brinco com as minhas amigas, assim, quando a gente vê alguém muito, muito mal vestido, aí a gente fala, meu Deus, será que essa pessoa não tem amigas? Cadê as amigas? É exatamente assim, mas é isso, tem estratégias de acordo com o seu tipo de corpo, o que você quer de fato destacar, o que você quer disfarçar, né? Tudo isso é possível pela consultoria de imagem, né? Por meio da consultoria. Uma das preocupações que eu tenho
vou dar um exemplo assim bem bizarro, acho que até eu já falei isso aqui em um outro episódio. Por exemplo, eu vou pra praia. Eu não devia, mas eu amo sol. Amo. A dermatologista Gente, pira. Dermatologistas piram. Mas eu adoro sol, adoro tomar sol, adoro ficar na praia, não fazendo nada, tomando sol e cerveja. Os nutricionistas também piram. Também. Os educadores físicos também, ou seja, tudo errado. Mas eu adoro, assim, vamos viajar, vamos conhecer. Gente, vamos só ficar na praia, tomando sol, uma cervejinha, um camarão. Só isso que eu quero da praia, mais nada. O mar, o sol, o mocinho lá trazendo a cerveja, eu sou felizona. E aí, quando eu tenho a oportunidade de fazer isso, porque as minhas amigas nunca têm, elas querem ficar rodando o universo, eu nunca vi um negócio daquele. Aí quando eu tenho a oportunidade de só ficar na praia, só fazer nada, obviamente está de biquíni, tem uma marquinha e tal. É uma das coisas, por exemplo, e aí é interessante a gente entrar nesse assunto, né? Eu vou atender, logo depois que cheguei da praia, eu passo assim uns 3 meses, enquanto a marquinha tá ali, pensando em que roupa que eu vou usar, para que aquela marca não fique aparente, porque não é o meu lugar de fala. A sensualidade dentro do consultório, naquele contexto de consultório, ela não traz nada, ela não agrega. Não é que ela é certa ou errada, boa, ruim, feia ou bonita. Ela não agrega. Muito pelo contrário, ela pode inclusive ser distrativa, e eu, dentro de uma estratégia, né, entendo que ela não funciona para aquele contexto. Principalmente se o meu paciente for... E eu não faço isso só porque tem pacientes homens, eu faço isso no geral. Posso ter um dia inteiro com todos os atendimentos, não ter nenhum paciente do sexo masculino que eu vou tomar a mesma atitude do tipo, o que eu vou vestir hoje? Eu passo um tempo. Por que eu tô contando essa história, né, fazendo essa contextualização? Porque muitas das vezes, se a gente não tem, e a gente está falando de estratégia, a gente está falando de posicionamento, a gente está falando de usar essa imagem a nosso favor, eu estou num contexto de atendimento. Para mim é muito claro que tá com a marca de sol aparente não me favorece absolutamente nada e é desconfortável para mim, inclusive. Então é uma postura que eu, Kelly, adoto na execução do meu trabalho. Mas existe toda uma gama de detalhes, de posicionamentos, de posturas, de estratégias que a gente que está atendendo ao público ou que está atendendo uma demanda mais sensível como a psicoterapia, que a gente precisa estar atento. E aí você, enquanto consultora de imagem, agora fala tudo aí que você faz, de pôr o dedo na mão para falar o que essa mulher faz. Começa por onde? Mãe. Primeiro mãe. Primeiro filha, mãe. Enfim, aí depois disso tudo... Aí jornalista, assessora de comunicação, especialista em mídias digitais, e agora consultora de imagem, visagista e especialista em coloração pessoal. Eu não exagerei. Então você é a profissional para quem eu preciso olhar e dizer assim, qual é a postura que eu preciso adotar, qual é a condução que eu preciso ter com a minha imagem, não só para que eu venda mais, mas para que eu venda melhor. É exatamente assim, né? Quando você racionaliza mesmo o que você quer transmitir e você já começa... Na hora que eu faço essa pergunta mais legal, ele manda parar, velho. Essa direção não me ama. E aí você já consegue perceber, né? Por isso é importante você racionalizar sobre a sua imagem, porque você já consegue perceber, você já consegue identificar que uma marca de biquíni não é legal pro seu, né, para sua imagem profissional ali, você atendendo um cliente e tudo. Então é daí que a gente parte, sabe? Da gente começar a entender mesmo o que funciona e o que não funciona e buscar esse equilíbrio. Você pode ter a marca? Pode. Você foi pra praia, que maravilha. Você vou ficar torrada. Exatamente. E o que você faz com isso? Você disfarça ela o quanto você puder. Bota uma camisa, né? Assim, ela pode aparecer, desde que não seja aquela coisa forçada, né? Mas você tá ali com uma vestimenta que vai te ajudar a suavizar aquilo. É muito de como você mostra, entendeu?
de como, em qual contexto, né, ela vai aparecer. Porque você não pode também, fez a marquinha e você vai trabalhar com uma manga nula, né? Nula manga agora, não é mula manca, é nula manga. A mula não pode ser manga. A manca não pode mais ser mula. É nula manga. Então, assim, você vai fazer o quê? Você vai chamar a atenção, né? Então, você bota, sei lá, uma camisa, uma roupa um pouco mais formal para buscar esse equilíbrio mesmo, né? E é isso. Vai ter marquinha de praia, gente. Vai fazer o quê? Vai ter marquinha de praia, vai ter bundão, vai ter pernão, vai ter gordurinha, vai ter celulite, vai ter diversas coisas no nosso corpo. Exatamente. Mas o grande mote que eu percebo, né, que eu percebi muito na minha trajetória enquanto profissional, assim como você, eu também tenho muito essa clareza do quanto a minha imagem, do quanto cuidar da minha imagem foi propícia para o meu crescimento profissional, para o meu desenvolvimento profissional e para dinheiro no bolso mesmo, Sim. sabe, Thaís? Para mim tá muito ligado mesmo. Eu me lembro que quando eu estava no ministério ainda, a gente precisou ir para uma sala maior e a gente se mudou para o subsolo. Ficava a equipe toda separada, juntou a equipe toda e nós fomos para o subsolo. E eu com a minha loucura de Scarpan, né, já existia, aliás, ela desde os 8 anos já existia, minha loucura pro Scarpan. E a gente desceu pro subsolo e era o subsolo, gente, a barata no subsolo. Tipo, é o que temos para o momento, enfim. E aí uma pessoa virou pra mim e falou assim, nossa, você vai trabalhar de Scarpan lá junto com as baratas? Eu disse, vou, elas que lutem. Elas que compram escarpão para cada uma das perninhas delas. Porque eu vou de escarpão para o subsolo e com as minhas amigas baratas, sim, senhora. E eu percebia que essa postura de escarpão mesmo para o subsolo, mesmo, né, junto com as baratas, fazia com que a percepção de valor, não de preço, mas de valor que os colegas, que a coordenação, que a chefia tinha de mim, mudava meu jogo. Mesmo ali eu ainda já tinha me formado? Não, eu não tinha me formado, mas eu já fazia os atendimentos como estagiária. E essa postura sempre foi muito importante para mim, e você é a segunda convidada que eu trago, né, no podcast para falar sobre isso, porque para mim, de fato, a nossa imagem, né, e às vezes a gente vê isso dentro da psicologia, não sei se você conhece muitos psicólogos, eu conheço um bocado. E graças poucos... a Deus. Conheço poucas. Conheço poucas. Mas, assim, é uma coisa que não é muito forte dentro da nossa profissão, esse cuidado com a nossa imagem, porque a gente tem muita ideia de não atrelar o nosso serviço com venda. Isso que a gente está vendendo o tempo inteiro e a nossa imagem está vendendo o tempo inteiro. E eu preciso, do fundo do meu coração, enfiar isso na cabeça das pessoas. Mas como a chefa já mandou parar, a chefa Merine já mandou, diz que eu não posso, eu não tenho mais direito de já fala. Falou demais. Eu vou deixar você finalizar o podcast com essa ideia da venda, dessa estratégia, desse alinhar e associar e usar o que tem de melhor pra gente se vender sim. Pra gente se posicionar de uma maneira que traga resultado financeiro, porque o dinheiro é resultado. Sim. E se você não tá feliz com o seu resultado, você precisa olhar o que você tá fazendo, né? No mínimo, né? Reforçar isso que a gente conversou aqui, né? Que a gente precisa de estratégia, alinhamento, acho que essas são as duas palavras-chave. Estratégia e alinhamento de imagem e dar o seu melhor sempre, né? A gente brinca assim que a roupa da gente é a nossa armadura, né? É quando você se prepara ali para a luta do dia e você tá bem com o que você tá vestindo, você se sente segura com aquilo, né? Porque a roupa tem esse poder de melhorar a autoestima, de te deixar mais confiante, né? De te deixar mais segura do que tá fazendo, assim. E as pessoas vão sentir isso quando elas olharem para você. Pensar muito nisso, porque é isso que traz, né? Que eu não gosto desse termo agrega valor, sou um pouco preconceituosa com isso, mas assim, é isso que agrega, né? É um conjunto, então a gente tem que parar de olhar para a moda, para a imagem como futilidade, porque não é futilidade, a gente precisa se vestir, você não vai sair nu, né, para trabalhar, depende, mas assim... Tudo é uma questão de... mas assim,
Mas aí é A gente tem, ao pudor. a gente precisa... Não é violento, é só atentado ao pudor. A gente precisa se vestir, né? A gente tem que se vestir. Por que que isso vai ser mais um problema? Se você pode encarar de uma forma mais leve e até se divertir, né? Brincar um pouco com isso, mostrar um pouco quem você é, né? Dar umas pistas ali do que você gosta. E é isso, os clientes, eles vão se identificar com você. E eles vão se sentir mais seguros. É basicamente isso, assim. Se você começar a racionalizar sobre a sua imagem, eu tenho certeza que muitas das coisas que você faz errado, você vai diminuir, porque você já vai ter consciência daquilo. Você vai parar e pensar, caramba, será que eu me contrataria? Eu me contrataria? Se olha no espelho e se faz essa pergunta. Eu me contrataria? Eu contrataria os meus serviços? Entendeu? A partir daí eu tenho certeza que muita coisa vai mudar. Ai, gente, tem que acabar mesmo? É isso mesmo? Acabou? Ela é má. Ok, ela fala isso e nem pisca. Eu tenho que sempre botar a culpa em alguém, entendeu? A culpa é teoria Homer Simpson. A culpa é minha, então eu quiser, entendeu? Gente, que feliz, Thaís, ter você aqui. Eu acho que a gente precisa, sim, vir mais vezes, falar disso mais vezes, desmistificar mais essa coisa da imagem para o psicólogo, para o profissional liberal. Não é porque ele não tem um chefe que ele pode sair por aí vestindo de qualquer jeito, que ele pode ser descuidado com a imagem, com a apresentação e com a postura, né? Porque não adianta você estar super bem vestido e ter uma postura de merda, Sim. Né? Ter um atendimento de merda. Não é por aí. Não é que a roupa ou a imagem, estar super bem tratado, vai disfarçar aquele mau profissional. Mas os bons profissionais vocês devem se apropriar disso. Não tem opção, gente. A gente está aqui o tempo inteiro se vendendo. No episódio de hoje foi assim, incrível esse bate-papo. Eu espero que você não só se beneficie disso. Acho que todas as vezes que eu penso estrategicamente no convidado para trazer aqui, eu penso em como isso pode agregar valor na sua vida, eu penso em como isso pode te trazer mais resultados financeiros, eu penso em como isso pode, de repente, trazer uma informação que você não tinha ou clarear alguma coisa que você já sabia mais ou menos por alto. Então, assim, aproveita, já se inscreve aí no canal para você não perder nenhum conteúdo, porque os conteúdos são sempre pensados em desenvolver a tua carreira, em te ajudar a ganhar mais, em te ajudar a se posicionar melhor e brilhar mais ainda naquilo que você já faz. E comenta aí, né? Quem você... Comenta, fala mal, aproveita, gente, o canal, fala mal aí da colega, fala do povo que se veste mal, a gente vai adorar, né, Thaís? A gente vai responder, né? Não, eu gosto de ajudar a se vestir melhor. Não, mas aí você comenta... Não, aí você pode falar mal da amiga, entendeu? Aquela tem uma colega que veste aqui, a gente vai lá responder. E... já curte, né? Porque as blogueiras adoram, né? Um joinha aí, né? Dá um like. Dá um like, compartilha com os coleguinhas que precisam. Sabe aquela colega que você tem? Que você morre de vontade de falar pra ela, miga, para, que tá feio. Entendeu? Me ajuda a te Já ajudar. manda esse vídeo pra ela, assim, como quem não quer nada, pô, manda e sai correndo. E a gente se vê no próximo episódio. Thaís, eu acho que eu só esqueci de pedir pra você falar como é que as pessoas te encontram. Sim. Por isso que a gente tá de entendeu? Eu tô no Instagram, @guardaroupa365. Dá um like lá, já segue, já manda sua dúvida. Eu sempre abro caixinha de perguntas. E é isso, eu tô à disposição para ajudar e com certeza esse passo vai ser muito importante para sua vida profissional também. E é isso, a gente se vê no próximo Pode Psi.